Para começar o dia de hoje temos o João, que nos vai falar um pouco da economia circular à volta da cannabis e traz a tomar café com ele e vai trazer tópicos bastante interessantes para pensarmos sobre os obstáculos, desafios que temos contemporaneamente de resolver ou de tentar lutar para resolver, para então termos esta economia circular a funcionar saudavelmente. Bem-vindo, João. Obrigada. Bom dia. O meu nome é João Costa. Eu sou um dos fundadores da Associação do Cânhamo Industrial, que é cá na casa. E pronto, apesar de sermos uma instituição um pouco recente, vou-vos falar um pouco do que é que há qual é que é a situação em Portugal e depois vou tentar dar algumas ideias e alguns vislumbres da nossa associação para que possamos criar uma indústria que seja tão sustentável e aproveitada quanto possível. Como já disse, a nossa associação foi fundada em 2019 e surgiu por causa de um momento particular em Portugal relativamente ao cânhamo. Que momento foi este? Foi um momento em que era necessário fazer uma abordagem geral sobre o cânhamo, em que era necessário legislar e era necessário que as mudanças legislativas contemplassem todas as finalidades que o cânhamo pode ter, algo que acabou por não acontecer. A Canacasa ainda procura não só explorar as inúmeras potencialidades que o cânhamo possa ter, mas também procura fazê-lo e tentar pensar em formas sustentáveis de fazê-lo. Com isso, grande parte do nosso trabalho passa por reunir com as partes interessadas, desde reguladores a potenciais parceiros. Os agricultores são uma parte indissociável do nosso trabalho que são bastante necessários para esta indústria e atuamos também com uma forte incidência na informação do público, porque o que também reparamos é que existe realmente algum desconhecimento e algum estigma ainda associado ao facto do cânhamo ser a mesma espécie, taxonomicamente falando, da cannabis sativa, da cannabis medicinal e para uso adulto. Em última análise, procurámos desenvolver esta indústria em Portugal, que mostrava-se a crescer, mas pronto, acabou por ser apanhada numa situação um pouco desafiante e que está a acontecer um pouco por toda a Europa, que é algo que não é novidade para ninguém. O nosso país tem inúmeras vantagens para a produção de cannabis. Uma delas são as horas de sol que nós temos. E como fator potencializador disto, houve a regulamentação da cannabis medicinal, que vem desde 2018 até agora. Esta regulamentação já foi quase concluída, ou está parcialmente concluída, e algo que não é novidade para ninguém é que existe uma forte procura pelas licenças de cultivo, quer seja de cannabis medicinal ou uma figura que tem aparecido muito, que são as licenças de cultivo para o cânhamo, que vamos falar disso mais à frente. A situação em Portugal, como eu vos estava a falar, atravessa um período que é particularmente desafiante. Com a aprovação da legislação da cannabis medicinal, o cânhamo acabou por cair num quadro de sobre-regulamentação. O que é isto? Uma legislação para a cannabis medicinal, uma legislação de saúde, acabou por interferir numa indústria que se instalava e que crescia com alguma expressividade e que resultou num declínio no número de agricultores e mais importante e mais grave, resultou numa completa incerteza relativamente ao ano que vem, em 2020. Esta legislação este artigo que está aqui contempla uma portaria que ainda não saiu e é algo que está a colocar sérias barreiras ao desenvolvimento desta indústria. O que eu vos queria
elucidar relativamente ao cânhamo industrial e à cannabis, seja para fins medicinais ou para uso adulto, é que, em última análise, o cânhamo e a cannabis são a mesma espécie taxonómica, são a cannabis sativa L. A única diferença que existe é a forma como o regulador e a forma como o legislador entende quais são os diferentes usos da planta. E aqui é que existe realmente algum desconhecimento e existem já procedimentos e regulamentações para cada uma das aplicações que a planta pode ter, sendo que o cânhamo industrial tem um teor de canabinoides que é controlado, está presente num catálogo comum de variedades aprovadas pela Europa, ou deveria ser regulamentado pelo Ministério da Agricultura. À partida que a cannabis medicinal e mesmo a cannabis para uso adulto transita num regime muito mais restrito das substâncias controladas e que, como é normal, deve ser regulado pelo Ministério da Saúde, porque é quem tutela as substâncias controladas. Relativamente a Portugal, devido a esta ambiguidade e esta dualidade na cannabis em Portugal, estamos numa situação em que existe falta de confiança dos clientes que procuram comprar fibras feitas em Portugal, falta de confiança de investidores que querem apostar nos agricultores de cânhamo, e para agravar a situação há uma inexistência de instruções há uma inexistência de acompanhamento para todos os que queiram se iniciar nesta área. Os serviços da agricultura dizem que há falta de regulamentação, que ainda vai sair uma lei, e já estamos há um ano à espera que saia uma lei para começar a cultivar e pronto, se calhar pode sair amanhã, pode sair ontem, pode sair para a semana, não sabemos. O ponto fulcral que eu venho também falar é que Portugal tem uma clara necessidade de uma indústria transformadora. Com isto eu quero dizer que para os agricultores poderem cultivar e para os agricultores poderem utilizar o cânhamo para fins industriais, será muito mais fácil se eles tiverem uma indústria que consiga transformar o cânhamo na sua forma natural nos seus subprodutos. E este pequeno processo de transformação já permite que os agricultores tenham uma mais-valia e consigam aumentar a rentabilidade dos seus campos. Um caso interessante que aconteceu este ano foi que, devido à confusão que vos venho falado e destas nuances da legislação, a confusão estendeu-se aos reguladores e, em última análise, também às forças de segurança. Como podem ver, houve um agricultor que foi detectado pelas autoridades e foi visitado e durante essa visita foram recolhidas todas as plantas, foram recolhidas as sementes e, como podem ver na imagem, é um saco de semente certificada pela União Europeia, uma variedade que está presente no catálogo comum das variedades em plantas agrícolas e é realmente caricato ver estas coisas acontecerem quando o cânhamo em Portugal tem uma história tão única. O que eu vos queria perguntar agora é se acham que a cannabis é compatível com o cânhamo e como é que podemos trazer para os agricultores e para toda esta indústria uma nova levada de ar fresco. Um dos desafios à compatibilidade da cannabis e do cânhamo é precisamente a existência de desafios particulares, nomeadamente a polinização cruzada. E isso é uma coisa que irá acontecer certamente em Portugal. Temos que ter noção que o mercado mundial da cannabis é dominado pelas indústrias medicinais e recreativas. E o cânhamo é visto como um produto secundário. Feliz ou infelizmente, deixa ao critério de cada um decidir isto. Mas o que temos que tomar como um dado garantido é que o cânhamo irá ser eventualmente
um risco para as outras indústrias e irá realmente polinizar campos medicinais. Isto vai acontecer. Podemos acreditar que não vai, ou podemos acreditar que o vento vai dar voltas e vai passar ao lado das produções, mas isto é algo que preocupa os produtores que já investiram em licenças e é algo que também nos preocupa a nós porque gostaríamos de estar envolvidos nesta discussão e de poder ter um papel também ativo em mitigar todos estes problemas que podem surgir. E porquê é que queremos estar neste processo, nesta discussão e em pé de igualdade com as empresas produtoras, com os reguladores e tudo isso? Porque ambas as plantas têm os ramos, têm fibras e têm valor económico. Estas fibras, como podem ver, são as fibras em que a planta usa para se alimentar, digamos assim. E isto são microtubos, são estruturas que são iguais no cânhamo e na cannabis. Ou seja, o ponto fulcral da minha apresentação é que com estas fibras é possível reduzir os resíduos provenientes das indústrias da cannabis medicinal, que neste momento são incinerados e são... Pronto, é uma forma contraintuitiva de utilizar estes produtos. E poderemos até conseguir criar e rentabilizar ainda mais toda a indústria da cannabis com os produtos que advêm das fibras. Porquê é que nós devemos torná-las compatíveis? No nosso entendimento, na Cana Casa, a economia deve transitar para o máximo circular possível e, pelos fatos que eu já vos disse anteriormente, isto é só possível em grande parte se houverem entendimentos alargados, se houver uma discussão entre os vários intervenientes na indústria e só assim é que é possível ultrapassar barreiras para conseguirmos criar um ciclo que permita potencializar ao máximo a utilização do cânhamo e das fibras da cannabis, sem que isso ponha um problema para os produtores de cannabis para outros fins e para que, em última análise, contribua para uma melhor pesquisa, um melhor desenvolvimento, melhores produtos e melhores formas de criarmos materiais para o nosso dia-a-dia. Eu partilho convosco esta frase, que significa que a indústria da cannabis medicinal já consome imensos recursos. E numa tentativa de querermos regulá-la o mais rápido possível, de querer absorver players do mercado, geralmente fazemos esta regulação de uma forma contraintuitiva. Eu acho que o que está a acontecer em Portugal às vezes é um pouco isto. Estamos a dar passos de forma contraintuitiva e isso pode ser demonstrado com a quantidade de produtos que existem, que já estão a ser até feitos em Portugal, mas que acabam por importar todo o seu material e acabam por não conseguir explorar o potencial que Portugal tem como fonte e como produtor para estes produtos. Isto é calçado, são os ténis de cânhamo, 100% de cânhamo. O Bernardo esteve aqui ontem, vai a Nova Iorque tentar obter financiamento e estes ténis são construídos em Portugal, toda a fibra é importada e pergunto porque é que não estamos a produzir o cânhamo, porque é que não somos nós, porque é que temos que ir buscar cânhamo fora da Europa para construir cá uns sapatos quando podíamos ser nós a ter todo o processo de produção em Portugal. Relativamente aos textos, não há dúvida, a mesma história já o provou que o tecido de cânhamo já foi utilizado durante muitos anos e tem uma história que o caracteriza muito bem. Mas estão a surgir novas misturas, estão a surgir novos tecidos, estão a surgir novas formas de aproveitarmos diferentes tipos de fibras e combiná-las em novos e melhores produtos. Estes tecidos que puderam ver atrás são de uma companhia portuguesa também, que
que já utiliza resíduos de cânhamo de fora da Europa para produzir estes tecidos. Relativamente à construção, esta é a área em que a Kanakaza tem estado mais ativa. Também não é novidade para ninguém que o cânhamo é uma tendência com muita força no setor da construção sustentável e existe uma elevada procura por fibras para esta finalidade e já existe especialização nas características que estas fibras devem ter para diferentes aplicações. Portanto, toda a fibra que utilizamos continua a ser importada e Portugal não está nem a cultivar, nem a se preparar para a competição que irá surgir futuramente na Europa para diferentes tipos de fibras com qualidades diferentes e com mercados diferentes. A foto que vão ver a seguir é uma casa de cânhamo que estamos a fazer em Sesimbra. Temos aqui um workshop, trouxemos uma pessoa, o Wolf Jordan, para dar alguns conhecimentos sobre esta técnica de construção e uma das coisas mais importantes e que que nos motiva a fazer o que estamos a fazer é precisamente isto, que a pegada de carbono na construção de uma casa de cânhamo é nula ou negativa, porque a absorção do dióxido de carbono durante o crescimento da planta e a absorção também do dióxido de carbono enquanto o hempcrete, a mistura do cânhamo, seca ou carbonata, acaba por ser uma quantidade maior de dióxido de carbono que absorvemos do que a que utilizamos ao fazer a transformação do cânhamo e o processo de construção. Isto é algo que é único, creio eu, e um dos benefícios é também quando há destruição e quando deitamos uma casa abaixo, não ficamos com entulho, não ficamos com cimento, não. É tudo degradável e pronto. Para não falar das propriedades sísmicas, térmicas, acústicas do cânhamo, pronto. É mais uma das finalidades. Outra das finalidades que é bastante interessante são os compósitos, que são misturas de materiais que resultam em novos materiais com novas propriedades mecânicas e térmicas, etc. Os compósitos não são diferentes, o cânhamo pode ser utilizado em compósitos, o cânhamo é uma forma de eliminar a utilização de alguns plásticos em compósitos e pronto, e pode ser utilizado na indústria automóvel, pode ser utilizado aqui a fazer cadeiras, como podem ver aqui no cartaz da Cana de Ouro. E eu encontrei uma utilização muito interessante, foi uma bicicleta. Já foi feita uma bicicleta com um compósito de cânhamo e o criador, inclusive, competia em 2 triatlos com a bicicleta. Posso-vos dizer que tanto o triatleta como a bicicleta acusaram negativo no exame de doping. Outra das aplicações das fibras do cânhamo são aplicações eletrónicas. O cânhamo está a ser investigado as fibras do cânhamo estão a ser cada vez mais investigadas pela ciência e o que nós reparamos é que é possível, através daquelas estruturas que vos mostrei atrás, criar nanofolhas de carbono que conectam-se e ativando este carbono, tornando-o condutor. Ao torná-lo condutor, conseguimos criar estruturas eletrónicas semelhantes a condensadores, neste caso supercondensadores e até tipos de baterias que podem e já atingem o nível standard que as nossas baterias de lítio atingem. Isto é algo relativamente simples de fazer. É utilizar a lignina, a celulose e a hemicelulose, que são estruturas com bastante carbono, tubulares, que podem ser ativadas e que podem depois gerar estes IPCNs, que é Interconnected Porous Carbon Nanosheets, ou em português, nanofolhas de carbono que
porosas e interconectadas, e é daqui que surgem este potencial nas aplicações eletrónicas. Outra das finalidades, não sei se já ouviram falar desta, não é tanto com as folhas e com os caules, é mais com a semente e é a possibilidade de fazermos biodiesel. Se formos para a quarta linha deste abstract, vemos que ali uma sigla que é ASTM. A ASTM é uma associação americana para as medidas e para a standardização. O que este estudo conclui é precisamente que a utilização do cânhamo, da semente do cânhamo para a produção de biodiesel, representa uma alternativa quase comparável ao diesel normal e mostra que o biodiesel a partir da semente de cânhamo também poderá ter uma viabilidade económica no futuro enorme. Quanto às finalidades, eu podia ficar aqui o dia todo a falar de quantas finalidades o cânhamo tem, mas ia ser uma seca para todos e eu acho que nem eu sei todas as possibilidades do cânhamo. Há um motivo pelo qual nós estamos a fazer esta pesquisa, estamos a ver quais são as aplicações que existem. Infelizmente, as áreas e os setores que mais poluem e mais emitem para a atmosfera são precisamente a construção, a energia, o papel e o cânhamo pode ajudar a ser um caminho mais sustentável, pode permitir que se faça uma transição para menores emissões para a atmosfera, utilizando materiais naturais e criando esta disrupção em indústrias tão bem estabelecidas, utilizando novos materiais com novas propriedades e acabando por criar uma nova indústria, criar uma nova forma de fornecer energia, de construir casas e ter em conta não a viabilidade ou o princípio do menor custo, mas o princípio do menor impacto na atmosfera. Eu estou a focar-me bastante no cânhamo e nestas questões do carbono e passo-vos a explicar porquê. Porque a fibra do cânhamo, 1 tonelada de galhos de cânhamo, contém 0,7 toneladas de celulose, 0,2 toneladas de hemicelulose e 0,06 toneladas de lignina. Qualquer um destes três compostos contém mais de 40% de carbono. Este artigo chama-se "O papel do cânhamo industrial na agricultura do carbono", e isto mostra realmente que é possível, através da cannabis, efetuarmos temos uma variedade agrícola que o que nos oferece é carbono e além disto, estamos a falar apenas dos galhos, que é o que é mais importante. Apenas os galhos têm esta quantidade de carbono. As flores, os canabinoides, são utilizados para outra indústria e este pode ser um novo mercado que surge. Digo-vos isto porque no Colorado já houve um desenvolvimento na legislação que permite precisamente que um produtor licenciado, em vez de incinerar os seus galhos ou em vez de destruí-los ou misturá-los, tornando-os não identificáveis, faz outra coisa. Acumula os seus resíduos fibrosos, passando-os para um transformador que esteja devidamente licenciado para trabalhar com resíduos fibrosos de uma planta, de uma produção que venha da cannabis medicinal. Para chegarmos a este ponto, para chegarmos ao ponto onde existe realmente uma figura de resíduos fibrosos na legislação, temos que criar
um triângulo, digamos assim, entre os produtores licenciados, entre os reguladores e entre os transformadores ou transformador. E isto só pode acontecer se o produtor gerar resíduos e não tiver interesse em utilizá-los, gerar resíduos fibrosos, gerar gás e não ter interesse em utilizá-los. Compete depois ao regulador permitir a entrada de um novo operador no mercado, gerindo as permissões, gerindo as responsabilidades e gerindo as contrapartidas, quiçá penais, que possam advir de eventuais... no caso não haver um cumprimento claro das normas que o regulador definir. E depois os transformadores devem fazer a gestão da sua infraestrutura e seguir as regulamentações dos resíduos fibrosos que existirem e assim transitar para uma economia mais circular na área do cânhamo. A nossa Cana Casa tem esta visão, principalmente porque estamos num paradigma hoje em dia em que há uma consciência ambiental enorme, existem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas que colocam algumas metas até 2030 que são importantes e acreditamos que o cânhamo pode ter um papel e um impacto na economia que não vai ser residual e que pode ajudar a atingir alguns destes objetivos. Porquê é que nós estamos a defender esta utilização e esta ideia sustentável? Porque existem, de facto, imensas utilizações. Esta é uma alternativa que será sustentável no futuro e que, por exemplo, no paradigma da prospecção de lítio em Portugal, o cânhamo pode vir a representar uma alternativa. Por exemplo, na integração dos agricultores. Os agricultores em Portugal passam fases mais ou menos complicadas e o próprio presidente da CAP de Portugal já disse que o cânhamo pode ser uma cultura que traga mais valia para os agricultores e que permita que eles se fixem e que subsistam melhor da atividade agrícola. E, ultimamente, esperemos que contribua para também a fixação nas áreas rurais. Eu queria acabar a minha apresentação com esta imagem e deixar o slogan em inglês que é Don't waste this opportunity. Esta é uma oportunidade, acho que não devemos desperdiçá-la e pode haver aqui alguma seitinha que nos leve para a parte dos resíduos fibrosos, da economia circular e lá está. A gestão de resíduos não tem que ser um bicho de 7 cabeças e podemos pegar num desafio e transformá-lo numa oportunidade. A minha apresentação é isto. Espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigada, João, pela tua excelente comunicação e pela síntese que fizeste sobre os vários usos e potencialidades que de facto o cânhamo oferece em termos económicos e também desta ligação que eu acho que é importante, que é a ligação com a sustentabilidade e com o desenvolvimento societal e económico que seja sustentável. Bem, agora temos alguns minutos temos cerca de 20 minutos para perguntas, por isso convido-vos a aproveitar a presença do João e colocarem as vossas dúvidas, partidas, etc. Alguém tem alguma questão, comentário? Posso? Não foi. Obrigado, João, pela apresentação. E relativamente à integração da cannabis medicinal na economia circular, eu sei que tu tens tido contactos com os laboratórios, depois também um dos organizadores do Portugal Medical Cannabis, e queria perguntar se esse tema já foi abordado com as empresas de cannabis medicinal e como é que eles veem a possibilidade de ceder os resíduos que não são utilizados para precisamente poderem ser tratados, reaproveitados e fazer um desenvolvimento de uma nova indústria paralela e precisamente poder conviver tanto cannabis e
As empresas eu já tive a oportunidade de falar tanto com algumas empresas, tanto com os reguladores, e isto é uma ideia que é mais problemática pelo trabalho que pode eventualmente dar, pelo caráter o caráter especial que a cannabis tem e por ser um pouco difuso legislar na área da cannabis. O que eu acho que da parte dos produtores existe é essa vontade realmente, eu acho que quem está a produzir, as empresas que estão a produzir, muitas delas não gostariam de ter outras formas de lidar com os resíduos, gostariam de ter outras formas de gerir os seus resíduos fibrosos, mas o que eu acho que acontece é que as empresas hoje em dia têm listas de exigências pelo regulador e muitas delas são exigências que ainda não são públicas e de facto o que eu acho é que falta o interesse da parte das empresas existe, falta a legislação contemplar isso de forma clara para que aí os produtores que têm ou que eventualmente tenham licença possam ter essa oportunidade. Eu acho que trata-se de abrir essa oportunidade aos produtores, porque o que acontece é que os produtores estão a ser obrigados a incinerar os seus resíduos e isso é que eu acho que não faz sentido. Existem números, certamente as companhias são obrigadas a manter esses números, mas não são obrigadas a os declarar. É que qualquer um de nós pode fazer um pequeno dimensionamento e tentar perceber qual será a partida o volume de resíduos de uma empresa, mas esses valores geralmente ficam dentro do seio da empresa. Se existir números, há uma relação direta com essa possibilidade que a indústria promove, produzindo esses resíduos que significa tanto de carbono fixado que se está a deitar outra vez fora, não é? Quando se incinera. Sim. Não sei se há mais. Alguém tem mais questões? Bom dia, João. Eu sou Roberto, sou do Brasil, tá? Eu vim morar em Portugal também. A minha esposa é médica lá no Brasil, né? No Brasil nós temos muitas dificuldades em questão do trâmite do THC, do CBD. Como é que funciona aqui para as partes hospitalares nessa questão do óleo medicinal? Tem alguma regulamentação? O hospital ele já tem isso na prateleira? As farmácias vendem isso aqui ou não? Como é que funciona essa parte da regulamentação? Porque no Brasil nós temos essa dificuldade de exportar isso para lá. Tanto que você tem que entrar na justiça para você tentar importar o óleo. E o óleo vem todos daqui, né? Geralmente são todos da parte europeia. Então como é que funciona isso aqui em Portugal ou na Europa, nessa parte da medicina? Obrigado. O Brasil é um país um pouco semelhante a Portugal, mas também muito diferente em algumas coisas. O facto de ser um país enorme faz com que no Brasil, por exemplo, aqui em Portugal não existem produtos, tal como no Brasil, suponho, ou pelo menos um produto registado nas farmácias, etc. Mas é possível a importação e vocês no Brasil têm conseguido a importação de uma forma mais fácil do que aqui em Portugal. No Brasil nós temos a dificuldade por causa das farmácias, das indústrias farmacêuticas, ela entra Tens que pedir à Anvisa a Anvisa ela fica regulamentada. Só que agora, nesse ano que entrou no Brasil, ao ser regulamentado. nós conseguimos a parte do óleo, principalmente do óleo do CBD, para em questão da medicina. Sim. Que antigamente você tinha que entrar com recurso na justiça para a Anvisa liberar, isso demorava muito. Hoje, lá, eles estão fazendo as pesquisas, tudo, está sendo mais fácil a parte de exportação, mas a legalização não, a parte só da medicina. Nessa parte das fibras, ainda é tudo proibido. E aqui é um pouco, se calhar um pouco como no Brasil, que à medida que a parte medicinal avança, outra parte não é eclipsada. E a verdade é que
no nosso caso, em Portugal, o que aconteceu é que haviam vários óleos de contente de canabidiol, haviam óleos de sementes e progressivamente, com a aprovação da lei medicinal, estes óleos deixaram de estar disponíveis no mercado. Eu não sei se isto é uma situação que está a acontecer no Brasil, mas a ideia que eu tenho no Brasil é que, em última análise, as famílias conseguem pedir à Anvisa para importar. Aqui em Portugal nós não conseguimos. Tentámos ir ao Infarmed, tentámos fazer um pedido de AUE, que é a autorização de utilização especial, e apesar do Infarmed mostrar-se aberto a aprovar, a dificuldade é conseguir que a direção do hospital assine ou dê razão ao médico para fazer o pedido ao Infarmed. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. Mais questões? Antes de mais, bom dia, João. Meu nome é Vitor Rocha de Sousa. Eu gostei muito de te ouvir. Também já venho a acompanhar um bocado o teu trabalho. És uma pessoa que estás muito por dentro, queres saber mais e isso é sempre valor. E agradecer também a todos por estarmos aqui a falar sobre cannabis, porque é bom desmistificarmos tudo isto, antes de mais. Falaste de uma coisa muito interessante, que é a questão daqueles três organismos que são necessários para que funcione toda a aproveitamento, os produtores certificados, os produtores no geral, os reguladores e os transformadores. Na verdade, produtores e reguladores existem em Portugal, okay? São visíveis, estão por aí, mas a parte dos transformadores é algo que eu não sei se existe, ok? Sei que existem, podem existir transformadores, mas existem clientes, ou seja, existe a necessidade, como tu falaste muito bem, e já no Portugal Medical Cannabis eu vi, eu não sei o nome dele, mas o Bernardo Hopkins, é isso? E também fiquei muito entusiasmado. Então existe, e agora com a tua história acerca deste rapaz, fiquei ainda mais contente. E então a pergunta é, existe já transformadores em Portugal? A Dropkicks tem capacidade para fazer este trabalho? Ou existe a necessidade de investidores construírem e então instalarem-se em Portugal para fazer esta parte da transformação? Ok, esta é a pergunta. Obrigado. Isso é uma ótima pergunta. Muito obrigado. O Bernardo está a produzir cá em Portugal e eu vou começar a resposta por aqui, porque eu acho que é importante. O Bernardo está a produzir em Portugal a sapatilha, mas importa todo o têxtil. Eu já tive a informação de que seria efetivamente mais rentável passar a transformação ou a produção do calçado para perto de onde o cânhamo é produzido e talvez iria reduzir o preço por unidade, o preço de produção. O que acontece é que o Bernardo é português, também conhece a nossa história com o cânhamo e também está interessado em apostar no nosso país e eu acho que não existem transformadores ainda. A transformação do cânhamo é também algo que tem métodos que já são utilizados pelo decorrer dos anos em várias civilizações e hoje em dia existem grupos que fazem transformação de uma forma quase que artesanal, mas eu não tenho conhecimento de uma transformação efetiva em Portugal. Quando tu me perguntas se o Bernardo pode contribuir para esta transformação ou isso, eu creio que sim, porque se eu estou a importar fibras para construir uma casa e se o Bernardo está a importar tecidos, podíamos ter a produção só num campo e ao transformar o Bernardo ficava com as fibras e nós ficávamos com as partes, o núcleo lenhoso, digamos assim. E pronto, a transformação acaba sempre por ser um motivador e um fator de incentivo na economia porque diversifica os produtos que tu podes criar através do cânhamo, em vez de teres que vender a planta inteira para fora.
Ou seja, isto para os agricultores é melhor e depois para quem procura acaba por ser melhor. Não sei se respondi à tua... Ok, obrigado. Se alguém tiver mais alguma questão, aproveita. Sim, aproveita. Faltam poucos minutos. Nós aproveitamos para fazer muitas perguntas e depois de certeza que irei ter tempo para falar contigo e com outras pessoas sobre perguntas que são curiosas. Tu também falas aqui do tema que é o aproveitamento da parte da cannabis medicinal. Será que esta parte que eu te falei do triângulo de reguladores, eles também já têm, e tu achas que já também respondeste, que é, existe lei para a parte da transformação no que diz respeito a níveis ou possíveis níveis de THC da parte das plantas de cannabis medicinal que poderão trazer para as fibras ou para... Entendes? Ou seja, até que ponto é que podemos utilizar a planta da parte medicinal e ser aceito pela parte dos reguladores. Obrigado. Esse é realmente um desafio e as empresas que já estão a fazer isto com sucesso conseguem de uma forma ou outra justificar que houve todo um processo de descontaminação associado aos alcaloides e canabinoides e eu acho que em Portugal isso também é possível. Isto só justifica a necessidade de sentarmos todos à mesa, discutir, ver em que é que concordamos, em que é que discordamos, como é que podemos criar entendimentos e mitigar os desentendimentos. E quando fizermos isso, a indústria no global vai ser beneficiada. Uma última pergunta? Alguém quer fazer uma última pergunta ao João? Não? Então, se calhar faço eu uma pergunta. Que é, tu falaste várias vezes das questões do regulador e da importância de regular, etc. Se fosses tu a pessoa a regular, o que é que farias? E o que é que não farias? Essa é uma pergunta que não sei se estou preparado para responder, na verdade, mas eu gostava de deixar isto bem claro, que é, às vezes nós falamos mal dos reguladores, mas às vezes ser regulador não é uma tarefa fácil também. E eu acho que se eu fosse regulador, o que eu fazia, que eu acho que não está a ser feito, era chamar os agricultores de cânhamo, seja o Infarmed, seja o regulador da agricultura, se a legislação e a portaria que está a sair depende de 5 ministérios, esses 5 ministérios devem receber os agricultores de cânhamo, é tão simples quanto isto. Porque estes ministérios estão a receber outras entidades, certamente. E pronto, eu acho que ao regulador o que falta é realmente isso, é ter um contacto mais frequente com os agricultores de cânhamo e com as partes interessadas no cânhamo para que as suas preocupações também sejam um pouco atendidas. Obrigada, João. Agora vamos passar para a próxima apresentação. Obrigado.